Fala rapaziada, tudo bem? Como vocês perceberam aqui, hoje o quadro Dissecando está de volta aqui no Nerd Mochilinha. E antes de eu começar a analisar Wolverine número 4, a clássica minissérie de Chris Claremont e Frank Miller, eu vou deixar aquele recadinho de lei, né? Se você ainda não se inscreveu no canal Nerd Mochilinha, faça isso agora mesmo, clicando no botão inscreva-se e seja um Mochilover, né? Entre para a nação Mochilover e também já deixa o seu like. Tá certo? Rapaziada, é o seguinte, eu acho que a coisa mais importante aqui de falar dessa edição é isso aqui é uma masterclass do Frank Miller. É impressionante o quanto o trabalho do Claremont aqui junto com o Frank Miller só engrandeceu essa minissérie clássica que redefiniu o Wolverine para sempre, né? É a união de dois pesos pesados gigantescos que, porra, não tinha como dar errado, né? E obviamente não deu. Nas 3 edições anteriores, o Wolverine ele acabou viajando ao Japão, onde ele foi humilhado pelo seu sogro. Basicamente é isso que aconteceu. E aí ele chegou a duvidar de si mesmo, se ele era um homem, se ele era um animal. E no final da edição número 3, ele chega à conclusão que sim, ele é um humano, ele é um mutante, ele merece casar com a Mariko e agora ele vai atrás disso. E quem é que dá show nessa edição? Frank Miller. Frank Miller, ó, eu acho que já vale analisar aqui essa abertura, né? Título aqui do gibi, no alto, como se fosse um filme. Essa edição inteira, ela é extremamente cinematográfica. Olha essa abertura aqui. Me lembra um pouco até o Lobo Solitário. Olha o Wolverine. O Wolverine, a gente sabe que o Wolverine ele é um cara pequeno, né? De altura, enfim, isso já foi falado muitas vezes. Mas olha essa escolha que o Frank Miller ele deixa aqui para mostrar o personagem. Ele parece um gigante, ele parece um cara que ele mal cabe aqui dentro desse quadro. É um negócio assim que, porra, é muito foda. Então assim, o Wolverine ele tá gigante aqui, enquanto a ação ela se desenrola aqui ao fundo, mas não tem como, você só tem olhos para o Wolverine aqui, né? E aí, aqui, olha, gente, olha isso aqui, ó, aqui já tem 2 páginas logo de cara, mas assim, uma coisa que eu quero comentar aqui é que todo mundo sabe que o Chris Claremont, ele é um cara famoso por escrever muito texto, né? Um desenhista menos talentoso, ele não é capaz de criar uma leitura, deixar de uma maneira, como é que eu posso dizer, uma maneira leve de ler, né? Uma coisa que a leitura ela fica fluida. Se fosse um desenhista um pouco menos gabaritado, e a gente está falando de Frank Miller aqui, né? Ele teria feito os quadros inteiros aqui, 4 quadros, né? Ou até um pouco mais, se fosse o tradicional com 8 quadros, por exemplo, com um cara menos talentoso, e o texto ele ficaria dentro desse quadro. Mas olha isso aqui é absurdo, porque, por exemplo, a ação ela está ocorrendo aqui, da troca entre os dois, vamos dizer assim, negociadores ali de drogas, no caso, e aqui nesse canto fica a voz do narrador, que no caso é o Wolverine. O Wolverine ele não está aparecendo aqui nesse quadro, então fica um ritmo cinematográfico aqui de como se fosse o Wolverine narrando a história. Imagina, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu acho que está bem fresco aqui na minha memória, que é o filme Tropa de Elite. Quando a gente tem o Capitão Nascimento, né, Wagner Moura, narrando o que estava acontecendo, enquanto a ação se desenrolava ali, e depois que o Capitão Nascimento aparece, obviamente, não tem a narração, é ele falando, que é o que acontece aqui no quadro seguinte. Ó, a narração aqui, ela some para ela vir no caso, né, perdão,
para ela vir dentro do Wolverine, aqui do quadro onde o Wolverine fala, né? Logo em seguida, de novo, olha só, ele fala aqui nesse quadro e aqui ele fala novamente. Só que, olha só, isso aqui é coisa de gênio, tá, gente? A voz externa dele, ela está entre o fora e o dentro do quadro. Repara aqui, ó, esse texto, porque assim, ele passa uma sensação de movimento. O Wolverine aqui nesse quadro, ele está, né, com as garras dele, e automaticamente você já sabe que ele veio em alta velocidade para acabar com a negociação. E quando ele pensou aqui, né, assim como eu, né, euzinha, essa narração, ela acontece de fora para dentro. Olha só. Cara, isso aqui é coisa de gênio. Isso aqui é coisa de gênio, papo sério. Wolverine ataca, os caras falam, né? E aqui é a primeira vez que a gente tem uma espécie de um pensamento, só que sem aquele balãozinho de pensamento clássico, né? Ele tá aqui trocando a ideia, vamos dizer assim, com os caras maus, né? E ele aqui, ele tá pensando enquanto ele fala ao mesmo tempo aqui. E olha essa página aqui também, rapaziada. Olha a disposição aqui dos quadros, né? Porra, tornando o texto do Claremont muito mais leve de se acompanhar. Ó, né? Leitura simples, dentro da arte, né? Dentro do espaço aonde a ação acontece. Quando a gente tem um texto um pouco maior, que exige um pouco do leitor, né, vamos dizer assim, da arte, ele cria, perdão, ele cria esses espaços aqui, ó, olha como a leitura, ela se torna muito mais prazerosa com esse espaço em branco aqui. E aí ele abre um espaço gigantesco para a arte, né? E novamente aqui a gente tem um espaço único e exclusivo, né, para uma fala de efeito aqui do Wolverine, que ele fala: ninguém consegue chegar tão longe, né? Quando o Wolverine ataca, ninguém consegue fugir dele. Aí a gente tem aqui em seguida a aparição do vilão, né? A aparição do vilão, ela tem em 2 quadros gigantescos. Aqui o Frank Miller, ele não conseguiu fugir muito, né, da questão gigantesca de texto do Claremont, mas em compensação, mesmo assim, ele encontrou novamente saídas gráficas para tornar a leitura menos pesada para o leitor. Olha aqui de novo como é que ele utiliza o espaço. E de novo, né, gente, você pode reparar, ó, que sempre são 4 quadros. 4 quadros, 4 quadros, 4 quadros. E repara no layout. A cada página, ele vai mudando o layout para dar destaque aos momentos chaves da página, né? Tá aqui os caras falando: não sei o que, Lord Shingen, e aí, vamos matar esse cuzão, o cara tá atrapalhando. Pá! Cinema, dá um close na cara do vilão, falando: porra, e aquele ninja fodão lá que eu contratei, né? Wolverine já tá morto. Frase de efeito. Chega aqui, né? A câmera, ela abre novamente, né? Para poder acompanhar os outros personagens. Ele recebe o aviso que o plano dele deu errado. Tchum! Close na cara do vilão novamente aqui, num estilo mais clássico. Repara que aqui, pela quantidade menor de texto, a gente teve tudo dentro dos quadros. Não teve nada acontecendo fora aqui, pelo menos nessa página. E, pô, e de novo, né? Ação menor aqui, porra, vilãozaço aqui anunciando, né? O que ele vai fazer. A câmera abre para acompanhar aqui os capangas do vilão indo embora, né?
De novo, ó, e repara que aqui antes a gente teve um interlúdio, né? Para mostrar a reação do vilão para o que o Wolverine ele está fazendo. Eu tô falando isso porque aqui, de novo, a gente tem um outro interlúdio. E é muito bom, ó. Reparem que essa página aqui, ela é espelhada, né? Por quê? Porque aqui a gente está mostrando como é que o Wolverine ele está se preparando para a batalha final, assim como a Mariko também, ela está se preparando de certa forma para ela tomar a decisão. Afinal de contas, de que lado ela vai ficar? Ela vai ficar do lado do pai dela, que afinal de contas é o pai dela, ou ela vai ficar ao lado do homem, do estrangeiro, que ela tanto ama, mas que no Japão a gente sabe que essa questão do gaijin, do estrangeiro na cultura, é um negócio muito pesado, né? Eles dão muita preferência à cultura local. Mas olha como uma página conversa com a outra, né? Os textos ficam aqui no final e no início, meio que se complementando. Hoje tá difícil, hein, rapaziada? E aí, olha só, né? Aqui nós temos as armas, aqui nós temos os guerreiros samurais, as armaduras samurais que, de certa forma, utilizavam essas armas, né? Aqui, os dois no escuro, né? Os dois aqui no escuro pensando, enfim, pensando na vida. Aqui também eles vão dizer assim no claro. Olha como um conversa com o outro completamente. Gente, é sério, esse trabalho aqui do Frank Miller é coisa de maluco, né? E repara também aqui que, de certa forma, os tamanhos dos quadros, eles são iguais. Eles são iguais aqui. Se você pegar uma régua aqui, você vai ver que esse quadro aqui do Wolverine, ele tá um pouquinho maior, né? Acho que aqui no vídeo tá um pouquinho perceptível, né? Que dá para perceber que tá maior, mas eu acredito realmente que isso se deve por conta dessa caixa específico aqui de texto que tá aqui nesse canto, né? E é muito interessante também assim que enquanto a gente tem até uma questão de personalidade também dos personagens, que enquanto a Mariko ela põe para fora o que ela tá sentindo, você pode reparar, ó, não tem nenhuma caixa de texto aqui, não tem nenhuma caixa, é apenas balões de fala, né? Ela põe tudo para fora, enquanto o Wolverine ele não emite nenhuma fala, né? Ele não põe para fora os sentimentos dele, ele põe tudo aqui pensando. O cara tá pensando, né? A voz aqui, né? O quadro de pensamento, e ele tá falando tudo isso aqui dentro da cabeça dele, obviamente, para o leitor, aqui que somos nós, poder acompanhar, né? Essa página aqui, essas duas páginas, elas deveriam ser utilizadas em escolas de arte para quem deseja trabalhar com quadrinho. É uma parada espetacular. Eu acho que a palavra espetacular ela vai ser muito dita aqui durante esse vídeo, não tem como. Novamente, aqui agora a gente tem a Yukio, né, que tem grande presença durante a série, a minissérie aqui. Porra, enquanto isso, né, esse quadro aqui também ele é muito cinema, né? Imagina que o filme tá rolando, trocou de cena, né? Você consegue facilmente ver a câmera do filme aqui, pegando essa paisagem, mostrando, né, toda a questão ali da fortaleza, da noite, do frio, da neblina, enfim, que tá ali no castelo ali da Mariko, né? Uma ação simples, né? Yukio consegue matar os ninjas aqui estão percebendo. Pode reparar que aqui o Frank Miller ele se permitiu, ele não conseguiu colocar essa ação em 4 quadros apenas, né? Aqui a gente tem 5, aqui ele volta ao tradicional 4. Todos os quadros, eles basicamente têm o mesmo tamanho. Eu acho muito interessante aqui como o Frank Miller ele consegue passar a sensação de movimento, né? Ela está escalando, ela corre, enquanto ela corre, a corda é lançada, e você pode reparar aqui, ó,
nessa parte, pelo movimento do que ela está fazendo aqui de corrida, é natural que ela caia dessa forma aqui. Ela está correndo, a partir do momento que a corda é jogada, ela se vê obrigada a rolar, a girar no chão, né? Então, assim, eu considero isso aqui perfeito também, assim, é coisa de quem entende de verdade do que está fazendo, né? Aqui, Frank Miller, ele consegue fugir, né, da questão que eu acho, até pela quantidade de texto que está aqui, imagino que o autor ele não conseguiria contar em 4 ou 5 quadros. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aumentando, né? Aqui tem 5, aqui tem 4, vai para 6, né? A ação se desenrola. Repara que a parte mais importante de todas aqui da página não é a Yukio sendo solta, né, pelo Shingen. É o fato da Mariko descobrindo que a amante do Wolverine ela foi capturada aqui. E aqui isso se repete também na outra página em que uma conversa com a outra. Repara que aqui se tem o início da ação e o último quadro é literalmente o fim, né? Nosso vilão capturou a Yukio, ele solta ela, fala, se você for boa mesmo, e aí, me ataca aqui, pá, humilhou, né? Acabou a ação. Ela entra, Mariko entra, e aqui, teoricamente, ela sai, né? Essa ação aqui também vale destacar a questão corporal aqui do pai da Mariko, que é o seguinte, aqui você vê ele dando o soco na Yukio e automaticamente pelo movimento do corpo que ele está fazendo aqui, ele soca com a esquerda, né, com a mão esquerda aqui, dá um soco na barriga dela e você consegue automaticamente, ó, movimento aqui, ó, repara esse C que eu estou fazendo aqui com a minha mão, você consegue imaginar que a partir do momento que ele dá o soco aqui com a esquerda, ele consegue girar o corpo dele para virar o chute com a perna direita aqui na Yukio. Então, assim, esse movimento em C aqui que o Frank Miller cria, ele não precisou colocar o cara girando. Não há necessidade. Você repara que a arte dele é tão fluida que você já entende só de bater o olho aqui. Só de bater o olho. Destaque também aqui, eu acho que o grande destaque de toda essa página aqui são justamente as onomatopeias. Eu acho que as onomatopeias, elas entregam muito aqui, né? Aqui ela está um pouco menor porque ela está na vertical, mas repara que quando ela fica na horizontal, ela tem um destaque muito maior aqui, porque eu acho que qualquer leitor que ele pega essa página, a primeira coisa que ele vai olhar não é a mulher no chão, não é a mulher tomando um soco, ele vai olhar essa onomatopeia que está aqui presente, né? E de novo, Frank Miller deixando aqui espaços em branco para deixar a página mais leve na leitura. Você consegue formar um L aqui para ler a ação perfeitamente. Que assim, ele poderia, por exemplo, ter trazido esse quadro, ele podia ter aumentado tudo aqui e ter subido esse quadro, deixando como um quadrado, mas aqui ele optou por fazer um L e esses espaços aqui em branco, eles deixam a página respirar para poder acompanhar a leitura de uma maneira bem melhor, né? Porra, 4 quadros mostrando aqui todos os ninjas mortos, 5 quadros, né, na verdade, porque tem esse aqui em cima, né? Então, o destaque de texto, ele fica exclusivo apenas para esse quadro. Repara que aqui o restante da página não tem voz, né? Não tem texto. Então, tinha que dar destaque aqui. Mas como é que eu vou destacar o texto? Mas sempre tem 2 balões de fala aqui, sendo que eu preciso mostrar uma caralhada de ninja morto. A solução é simples. Um quadrado aqui mostrando todo o desespero do vilão, o texto, novamente o espaço em branco para respirar, e a gente tem uma sequência de 4 quadros aqui mostrando todo o estrago que o Wolverine
fez? Novamente, aqui, Frank Miller opta por fazer aquilo que eu citei aqui agora há pouco, deixar esse espaço aqui. Ele poderia ter até centralizado aqui mais um pouco se ele quisesse, mas de certa forma aqui deixa de ser um L, ele deixa de ser um L reto, né? E ele vira um L com a perninha dele apontada para o céu, né? Como diria o Lucha, a pica apontada para o céu. Então assim, você consegue ler e de novo, qual que é o elemento mais importante aqui dessa página? A morte do marido forçado da Mariko, né? Tá aqui, é a morte dele, ele foi morto, a parte em vermelho aqui ainda mais para dar destaque para isso, né? Muito interessante. O cara morreu, Yukio é maluca, né? Vai lá, beija a mulher, o mesmo homem da mulher na frente dela, né? Muito interessante aqui também essa escolha do Miller de não mostrar o rosto da Mariko aqui nesse momento, né? E, porra, de novo, outra página espelhada. Outra página aqui que uma conversa com a outra. Enquanto estava rolando todo esse caralho aqui, o nosso querido Shingen estava se preparando para enfrentar o Wolverine aqui, né? Aqui a gente tem um cara encolhido, aqui a gente tem um cara encolhido, uma pessoa em pé, tal. Um ataque, ele pega a arma para se preparar. Ele se cuida aqui olhando, né, pensando o que tinha para fazer. Rola o beijo, né, rola aqui um momento de tensão, o início da tensão. Aqui ele já sabe que o Wolverine está atrás dele, então rola tensão até que rola a ação definitiva para partir para a próxima página. Aqui ele ficou injuriadão, ele resolveu ir para a batalha, aqui ele está anunciando o que vai acontecer e a luta vai começar, né? De novo, a gente tem a questão aqui do texto invadindo os quadros, até saindo um pouco aqui, muito boa essa escolha. E a batalha se tem início, né? Essa coreografia, vamos dizer assim, que o Frank Miller fez é a famosa doideira, né? Repara no seguinte, eu não tinha falado aqui agora há pouco que a onomatopeia ela tinha um grande destaque, né? Ali para você chegar e entender a página. Aqui não tem nada, né? A batalha começa, o Wolverine tá pensando, ele tá narrando o que tá acontecendo aqui para o leitor, até que o Chris Claremont ele chega e ele pensa assim, porra, acho que não precisa de texto, né? Acho que aqui eu vou deixar o Frank Miller falar por si, né? Porra, sequência maravilhosa aqui de luta, tal, acho que aqui, puta... na verdade, eu queria ir logo para essa página aqui. Frank Miller, ao contrário da página anterior, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui não há uma, vamos dizer assim, uma espécie de uma conversa da página com a outra. Aqui a gente tem novamente, né? A gente tem aquela conversa. Acho muito interessante aqui também esse quadro em branco sem ter uma caixa, né, sem ter aqui o retângulo da ação, dando até novamente a questão do respiro, né? Tá um aqui tentando matar o outro. A partir do momento, se você olhar aqui, né, nessa página, que é o momento que rola uma espécie de um golpe mortal, é justamente esse quadro que tem destaque. Porque ele não tem um fundo rosa, ele não tem um fundo preto, é somente a questão do vermelho, do sangue, da ação, do momento de tensão que está acontecendo aqui. Novamente, o vermelho é utilizado aqui para mostrar um momento de extrema tensão na luta, em que o Wolverine, ele teoricamente, ele vai perder a batalha, né? Porque aqui você pode reparar, aqui ele tomou um golpe mortal, aqui ele tomou outro golpe mortal, o vermelho ele domina. E o vermelho ele aparece toda vez que o Wolverine ele está, vamos dizer assim, passando por uma necessidade naquele momento, né?
com exceção, obviamente, aqui do quadro final, que o vermelho aqui representa, querendo ou não, uma vitória, visto que ele conseguiu matar o Shingen. E vale falar, obviamente, além de toda a composição aqui, o único som que aparece aqui durante a batalha é quando o Wolverine ele consegue, né, soltar as suas garras na cara do Shingen, que é o único som. Você não precisaria colocar, por exemplo, uma onomatopeia aqui, outra aqui, outra aqui. É desnecessário. É simplesmente na hora que o Wolverine resolve a questão, saiu a garra, entrou na cara do vilão. Essa sequência aqui ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. De novo, a gente tem aqui quatro páginas não, né? Perdão, 4 quadros aqui, todos na vertical, para mostrar mais dramaticidade aqui, né? Justamente, principalmente com a Mariko chegando aqui no recinto para descobrir o resultado da luta. É muito bom. Cara, isso aqui é maravilhoso, né? A questão da sombra aqui na cara do Wolverine, toda essa sombra aqui também para resolver. Acontece uma conversa extremamente importante aqui, em que ela fala, né? Ah, agora eu vou ser a dona da porra toda, mas Wolverine, é o seguinte, ó, eu te amo e você é um cara digno de se casar comigo e é isso aí, vamos botar pra fuder, né? Então, assim, né? 4 quadros novamente. Aqui, né, o Frank Miller não conseguiu resolver tanto porque o Claremont socou uma quantidade insana de texto aqui que não tinha como resolver. Aqui ele até tentou, aqui tem uma boa saída, né, que ele deixa um quadro aqui menor para dar espaço só para o texto, né, porque aqui também acaba acontecendo, aqui também, enfim, dá para resolver. Resolveu a situação. E é muito engraçado porque eu acho que esse aqui, deixa eu só confirmar, opa, voltei muito aqui, eu acho que de certa forma foi proposital, que essa aqui é a única página que tem 3 quadros. Olha esse tamanho desse texto aqui que o Claremont conseguiu colocar aqui. Não tem nenhum balão de fala, é apenas texto, o Wolverine narrando, depois assim como se fosse num final de um filme, toda a aventura que aconteceu. Os X-Men aparecem aqui para ler, né, o convite de casamento, que é o maior destaque aqui da página, né, que é a grande coisa importante, que é o Wolverine convidando os seus amigos para o seu casamento, né? O Wolverine aqui com uma cara um pouco esquisita, o Mariko bem feliz, né? Tá aqui, ó, o imperador do Japão, né, convida humildemente vocês aí para o casamento da Lady Mariko, do clã Yashida e o Logan, que na época não tinha sobrenome, era apenas Logan, e tem uma piada muito boa aqui do Wolverine pedindo para o Noturno levar aí a cerveja para o casamento. E aqui os créditos, né? Não precisou subir os créditos aqui do filme, né? No canto, vai subindo lentamente. Repara que aqui, novamente, né? Até esse espaço em branco, ele passa a impressão que os créditos estão subindo. Ou se você quiser também, né? Imaginar. Aqui, os créditos, eles vão descendo para, né? Acabou o filme. Basicamente, é isso. Cara, eu tô muito feliz de analisar essa edição, porque eu sou muito fã dessa minissérie. Que nem eu falei, a união dos talentos do Claremont com o Miller é uma coisa que não tinha como dar errado, ainda mais nos anos 80, né? O Frank Miller, ele basicamente parou de desenhar um pouco o Demolidor, deixou o Klaus Jansson lá nos lápis, para poder desenhar essa série aqui. Elogiar a arte final do Joseph Rubinstein, né? Que grande arte finalista, muito famoso, muito bom. Obviamente que não tem nem como falar mal aqui da Lynn Varley, né? A ex-esposa do Frank Miller, responsável
pela colorização aqui do gibi. Aqui tem uma colorização restaurada, né? Não é a colorização original, mas a gente sabe que ela fez um trabalho maravilhoso aqui. Jim Shooter, editor-chefe, e a Louise Jones, na época Jones, que depois virou a Louisa Simonson, né? A mulher do Walt Simonson, aí, famoso escritor do Thor. Gente, então é isso. Analisei aqui Wolverine número 4. Quero saber a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam desse vídeo. Quero saber o que vocês acham dessa masterclass que o Frank Miller apresentou aqui nesse gibi. Se você acha que esse é o melhor trabalho do Frank Miller, deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, se você quer acrescentar alguma coisa, o que vocês têm a dizer sobre essa dissecação aqui que eu fiz com vocês sobre Wolverine número 4. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva. Se você já é inscrito, vai lá, ativa a notificação para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tá certo, gente? Então eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!